Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre produção de composto orgânico em uma pequena propriedade agrícola, né? Então, na aula anterior, né, uma das aulas anteriores, eu comentei sobre o planejamento sustentável da propriedade. Nós comentamos que realmente o aproveitamento de resíduo, a ciclagem de nutrientes desses resíduos é uma prática indispensável dentro da propriedade, ainda mais pensando numa agricultura mais sustentável, tá certo? Então, a compostagem, a produção de composto orgânico pelo processo de compostagem em pilhas, que chama processo Indore, ela é um processo muito antigo. Ela surgiu lá na Índia, né? Um pesquisador britânico que foi trabalhar na Índia, né? Vendo aquela quantidade de estercos animais lá, e muito resíduo orgânico, ele trabalhando numa cidade chamada Indore, lá na Índia, ele elaborou, né, esse processo de compostagem em pilhas. Por isso que o processo de compostagem em pilhas chama processo Indore, tá certo? Então, isso aconteceu lá na década de 20, 30 do século passado. Então, é uma prática bem antiga, tá certo? E aqui a gente vê, né, várias pilhas de composto em uma propriedade, né, tá certo, sendo preparada para adubação das lavouras, tá ok? A compostagem nada mais é, né, do que você pegar os resíduos orgânicos, seja ele resíduo vegetal e resíduo animal, geralmente a gente mistura esses dois resíduos, né? Os micro-organismos, quando a gente faz a compostagem no solo mesmo, né, em ambiente aberto, né, e também nos resíduos vegetais e resíduos animais, eles já estão presentes, tá? Então, muitas vezes, na maioria dos casos, não precisa inocular micro-organismo. Ele já vem nos resíduos animais, nos resíduos vegetais, né, já está no solo, tá certo? O que a gente tem que preocupar no processo de compostagem é você ter uma certa aeração na pilha de composto e umedecer a pilha de vez em quando, tá certo? Então, o resíduo orgânico, a mistura de resíduos vegetais e animais, os micro-organismos já estão presentes no resíduo e a gente faz com que a mistura fica com uma boa entrada de ar, né, e umidade. E com essa atividade dos micro-organismos decompondo esses materiais, vai haver a liberação de CO2, calor, um material final é chamado humus, que vai reter muito nutrientes. Então a gente tem um humus rico em nutrientes no final, que é o composto orgânico, tá certo? Então, para a gente fazer uma pilha de composto, a gente vê aqui, ó, a gente vai intercalando. A primeira camada de resíduo vegetal, palhada, a segunda esterco, palhada, esterco, palhada, e a gente vai fazendo isso até uma altura mais ou menos no campo, em ambiente aberto, até 1,20 m, 1,40 m no mínimo, para reter calor e umidade, tá certo? E ele permite, né, a compostagem permite o aproveitamento de todos os resíduos, seja a nível de propriedade ou a nível regional, recicla esses nutrientes que estão nesse resíduo, é muito importante isso, e a concentração de nutrientes, né? Como os micro-organismos vão decompondo esse material, você vai diminuindo o volume e vai concentrando os nutrientes, né? Então a gente tem uma redução significativa de volume, tá certo? Mais de 60%, e uma concentração dos nutrientes. E isso faz com que você tenha um menor volume e você fica mais fácil você aplicar isso no campo. Então são vários pontos positivos aí da compostagem, tá certo? Quando a gente comentou com vocês que é a mistura de resíduos vegetais com resíduos animais, o resíduo vegetal, geralmente, ele é fonte de carbono, tá certo? Para os micro-organismos. Então, são os resíduos agrícolas. Aqui a gente tem um bagaço, né, proveniente da indústria de sucos, né, de abacaxi. Aqui a gente tem um resíduo, né, da limpeza de parques de jardim, de poda, roçada das gramas, né, tá certo? Aqui a gente tem outro resíduo que é a palha de milho, né, tá certo? Aqui a gente tem um outro resíduo que é a palha de café. Então são vários. Aqui é a grama, né, que foi roçada num pomar. Então tudo isso é fonte, né, todo o resíduo vegetal
proveniente na propriedade, aquelas folhas que caíram, velhas, né, que caíram no chão, a gente junta aquilo tudo ali, isso tudo vai servir de fonte de carbono para os micro-organismos, tá ok? E a fonte de nitrogênio, né, que é a base, né, da alimentação dos micro-organismos. Micro-organismos, geralmente, quanto mais rico em nitrogênio, os micro-organismos preferem aquele material. A gente tem como fonte de micro-organismos, né, os estercos animais, esterco de boi, cama de frango, biomassa de leguminosas, né? Então aqui a gente tem aqui uma leucena aqui, né? Então a gente corta essa biomassa, também serve de fonte, né? Então aqui a leucena, aqui a glicídia, que já foi cortada para fazer compostagem, e aqui os estercos animais, a granja de frango, né? E um sistema bem interessante, né? Esse de baixo aqui, que é o sistema de compost barn, né? Que hoje está sendo muito utilizado na pecuária leiteira, inclusive aqui na região já tem alguma experiência. Essa cama fica muitas vezes mais de ano ali, o animal defecando, né? E isso ali, quando essa cama sai dali e vai para a área de compostagem, é só você umedecer e revirar durante 1 mês, 2 meses, aquilo ali vira um composto orgânico de excelente qualidade. Então, uma estratégia na propriedade é sempre as instalações animais você forrar com uma palhada qualquer para ir já formando aquela mistura para ir para o pátio de compostagem. Isso adianta muito, economiza muito tempo e você tem no final um composto de excelente qualidade, tá certo? A cama de aviário, aqui na nossa região, na região da Zona da Mata, a gente tem o abatedouro Pif-Paf, né? E o abatedouro Pif-Paf, ele abate mais ou menos 150 mil aves por dia aqui na nossa região, tá certo? E cada ave, ela produz mais ou menos 1,5 kg de fezes, né? Por remessa, por lote, né? Lote de 40, 45 dias mais ou menos. Então aqui na região a gente tem uma capacidade de produzir de 200 a 300 toneladas, né, desse esterco por dia, por dia, porque cada dia a gente abate mais ou menos 150 mil. Então é um resíduo de excelente qualidade que pode ser utilizado tanto na compostagem e pode ser utilizado também de forma direta. Mas a gente vai ver, em alguns casos pode ser aplicado diretamente, em outros casos o ideal é você fazer compostagem. Mas sempre a compostagem ela é indicada, né, porque o composto libera os nutrientes mais lentamente, tá certo? E vai dar uma nutrição mais equilibrada para a planta. E os estercos animais, sem ser compostado, eles vão liberar mais rapidamente. Então tem maior possibilidade de contaminação do solo, de você fornecer um excesso principalmente de nitrogênio para a planta. Então você tem que tomar mais cuidado, você tem que parcelar mais os estercos animais e o composto orgânico não precisa ter tanta preocupação com esse parcelamento, tá certo? Então, os resíduos orgânicos a nível de propriedade, né? Aqui, isso aqui já é uma foto aqui da propriedade, né? Então, todo resíduo que a gente tem, a gente leva para uma área, né? Tá certo? Aqui a gente tem materiais que foram roçados, junto com resíduos, né, domésticos, né? Que casca de frutas, verduras, né? Aquele pó de café, então a gente junta tudo aqui e cobre esse material com essas folhas de palmeiras, né, para evitar que as galinhas espalhem, né. Aqui um outro local que a gente está juntando, né, material, e aqui a gente jogou uma cama de frango por cima aqui, ó, tá certo? Inicialmente, né, e vai jogando outros materiais. Então a compostagem, para ela ser rápida, então quanto mais você revirar, mais você umedecer, mais rápido é o processo. Mas se você não tem tanta pressa, você pode fazer um processo mais lento, mais improvisado, que funciona do mesmo jeito. O único problema é que o tempo vai demorar um pouco mais, tá certo? Então, não precisa de preocupar, de ter que, não, toda semana eu tenho que revirar, é muito complicado. Se você quiser adiantar, revira. Se não, você pode fazer isso de forma mais parcelada, tá certo? Um ponto importante que a gente comentou anteriormente, né, é a diferença entre um esterco animal fresco, cama de frango, né, e a compostagem. Aqui é a liberação de chorume, esse resíduo escuro aqui, ó, que está saindo, né? Isso aqui é um monte de cama de frango, né, que foi armazenada no campo. Com a chuva, ele libera esse chorume. Isso aqui é tudo nutrientes que está saindo. E esse chorume, ele pode contaminar a água, tá certo? Então, é uma fonte de contaminação. Então, existe contaminação de fonte de água por nitrato por estercos animais, né?
Quando você faz a compostagem, esse material, depois de pronta a compostagem, ele é um material estabilizado. Ele não solta esse chorume, né? Então a liberação é lenta, né? Então isso ajuda na nutrição mais equilibrada da planta e também evita problemas ambientais também, tá certo? Então é um ponto importante aí também da compostagem. A decomposição do material lá no pátio de compostagem, ela vai depender de alguns fatores, tá certo? Aqui a gente tem o teor de nitrogênio, então a gente comentou, quanto maior o teor de nitrogênio, mais os micro-organismos gostam, mais rápido vai ser a decomposição. A relação CN, então assim, a gente precisa de equilibrar a mistura com estercos animais e com resíduos orgânicos. Geralmente a gente usa, na média, 3 partes de volumes de resíduo orgânico para 1 de esterco. Então a gente vai intercalando isso aí e funciona muito bem. Mas para cada resíduo a gente tem uma proporção que a gente mais para frente vai mostrar para vocês, que a gente faz alguns cálculos, tá ok? Mas então o teor de nitrogênio, a relação carbono-nitrogênio, tá certo? A relação de polifenóis, né? Algumas substâncias que os micro-organismos têm dificuldade de também degradar, a relação lignina, polifenóis, nitrogênio, umidade, oxigenação ou aeração, né? Temperatura e os micro-organismos. Os micro-organismos, como a gente comentou, já está presente nos resíduos vegetais e animais. Então a gente não precisa preocupar muito. A gente precisa de preocupar de dar uma boa umidade no composto, sempre manter ele úmido, uma boa aeração e manter uma certa temperatura. Essa manutenção da temperatura é em função do volume da pilha, tá certo? Quando a gente faz isso no campo, ok? Então aqui a gente tem, né, uma área de compostagem, isso aqui são resíduos de palha de milho sendo compostado, e aqui é uma material de resíduos de suco de frutas, tá certo? Da empresa de sucos. As condições ideais para o processo de compostagem. Então a primeira ponto a gente discutir, aonde que eu vou fazer a compostagem na propriedade, né? Que a gente chama o pátio de compostagem. Então tem que ser um local bem espaçoso, tá certo? Uma área plana ou ligeiramente inclinada. Então a gente está vendo aqui uma área plana ou ligeiramente inclinada, bastante espaço aqui para a gente transitar com, se for o caso, trator, né? Tá ok? Fácil acesso, porque a gente está todo dia levando resíduo ali para aquela área, tá certo? Próximo de uma fonte de água, a pilha de compostagem, todas as vezes que a gente revira, ou também se não revirar, a gente tem que colocar umidade, né? Porque se não tiver umidade, os micro-organismos diminuem muito a atividade, então o processo vai demorar um pouco mais, tá certo? E próximo de fontes de resíduo e uma área cercada e protegida de animais. Quando você trabalha com restos de alimentos e tudo mais, isso chama muito o animal. Então, você teria que fazer uma área mais cercada, tá certo? Então, essas são as condições ideais para um pátio de compostagem. E com relação à pilha de compostagem em si, a gente tem que preocupar com a quantidade, essa mistura, quanto que eu coloco de resíduo vegetal e quanto que eu coloco de esterco animal. Então, a gente fala, né, a relação CN, carbono e nitrogênio. Inicialmente, o ideal seria 30:1. Então, o que é isso? Resumindo, se você misturar 3 partes de palhada, vamos supor, 3 carrinhos de palhada e um carrinho de esterco animal, você vai ter essa relação próxima aqui de 30:1, que é a relação que os micro-organismos gostam muito de trabalhar. A gente tem que preocupar com a umidade, manter a pilha sempre mais ou menos 50% de umidade, a aeração 50%, a temperatura vai ficar pelo menos nos primeiro mês entre 40 e 60 graus. E os micro-organismos, como a gente comentou, não precisa preocupar muito, porque eles já estão nos resíduos, tá certo? Então, novamente aqui a área de compostagem. O uso de cinza. A gente está falando sobre agricultura sustentável, então a gente precisa de aproveitar todo o resíduo que tem na propriedade, e a cinza é um dos resíduos excelentes, tá certo? Inclusive, o pessoal usa a cinza muito como fonte de potássio. O problema da cinza é que a cinza tem muito mais cálcio do que potássio, tá certo? E a cinza, ela aumenta muito o pH do solo, aumenta muito o pH do composto orgânico. O composto orgânico, quando ele está na fase madura, que já passou pelo processo de umificação, ele geralmente já vai ter um pH próximo de 7. Se a gente colocar cinza,
a gente vai aumentar esse pH para 7,5, 8, 9. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a gente usar a cinza mais diretamente no solo, para enriquecer o solo, para fazer uma correção de um pH inicialmente, eu acho que seria melhor. Eu não vejo necessidade de você ficar colocando cinza dentro do composto orgânico, tá certo? Mas depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Aqui já é uma área de compostagem bem interessante, né, de uma pequena produtora aqui do município, né, que produz milho verde, milho em espiga, né, milho verde mesmo, né, para consumo in natura, né. E quando ele colhe o milho, a planta está bem verde ainda, então significa que ela está ainda bastante rica em nitrogênio, em nutrientes e principalmente nitrogênio. Então nós fizemos aqui ó, uma pilha de compostagem utilizando a planta inteira de milho e com um pouco de cama de frango. Então foi colocando uma camada de plantas de milho, um pouco de cama de frango e toda semana a gente molha, tá certo? O ideal era o quê? Se a gente tivesse uma picadeira, um triturador de galhos, o ideal é você triturar todo esse material aqui, porque aí a compostagem vai ser mais rápida. Porque a superfície específica, a área de contato dos micro-organismos aumenta muito. Então isso facilita. Mas se você não tiver a picadeira, não tiver o triturador de ramo, vai deixar de fazer a compostagem? Não. Então a compostagem, nesse caso, talvez dure ali 4, 5 meses e se fosse picado, talvez 2, 3 meses. Então, assim, a gente tem que fazer essas adaptações na propriedade. O que a gente não pode deixar, né, é de aproveitar todos esses resíduos que a gente tem a nível de propriedade, tá ok? Aqui eu costumo muito, tanto aqui, ó, anteriormente, vocês estão vendo que isso é uma recomendação que eu faço, é a compostagem sendo feita próximo de uma moita de banana, né? Tá certo? E aqui, uma outra propriedade que a gente também orientou, né, para fazer a compostagem próximo de... Por quê? A banana joga uma sombra para a gente, tá certo? E isso, na hora que a gente for trabalhar, fica um ambiente melhor, tá certo? E outro ponto, vocês estão vendo aqui, ó, aqui já tem um cacho de banana aqui, ó. Então, os nutrientes que são lixiviados, que são liberados aqui e que são teoricamente perdidos, eles vão para próximo aqui da banana e a banana pega esses nutrientes para a formação. Então vocês estão vendo aqui ó, as plantas de banana com um vigor muito bom, já produzindo cacho, né? Então você faz duas coisas ao mesmo tempo. Aproveita o resíduo, faz a compostagem num lugar fresco ali para trabalhar e produz banana. Então eu sempre faço essa recomendação em pequenas propriedades. Sempre fazer a compostagem próximo de uma área que tem alguns pés de banana. E se não tiver, a gente planta. E aqui na propriedade mesmo, a gente está preparando um pátio de compostagem que a gente plantou várias bananeiras próximo ali. E o resíduo da banana é muito interessante, porque o resíduo ele tem muito potássio, né? Então ele é muito importante para a gente poder aproveitar que o potássio é um dos elementos mais exportados, né? Quando a gente colhe os frutos, né? Ele vai muito com o fruto, né? Então é uma maneira interessante da gente reciclar esse potássio, tá certo? As vantagens da compostagem é uma prática relativamente simples, qualquer um pode fazer, não tem ciências nenhuma, não necessita de gastos com construção, é feito no campo mesmo, como a gente viu ali, né? Próximo de um bananal, tá certo? Acelera a transformação dos resíduos orgânicos em humus, né? Então, se você deixar o resíduo na superfície ali, vai demorar 6 meses, 1 ano. Quando a gente mistura, faz uma relação que a gente fala carbono e nitrogênio melhor, e umedece e revira, o processo acelera e você tem um adubo orgânico rapidamente, tá certo? Permite o aproveitamento de todo o resíduo orgânico, né? Inclusive aqueles resíduos orgânicos de alta relação CN, produto final estável, de liberação lenta, tá certo? Não tem problema de contaminação ambiental, nutre a planta de forma satisfatória, isento de patógenos e ervas, porque nós comentamos que a temperatura chega a 40, 60 graus, né? Então isso vai matar muitos micro-organismos patogênicos, sementes de plantas daninhas, então também é uma característica interessante. E atende às necessidades da certificação orgânica, né? Então, numa propriedade orgânica, geralmente, né, um inspetor lá, o auditor, né, vai fazer essa recomendação, sempre utilizar a compostagem, principalmente quando traz
algum resíduo de fora da propriedade, tá certo? E pensando em uma agricultura sustentável, é uma prática altamente, né, indispensável, né? Então, falar em agricultura sustentável e não falar em aproveitamento de resíduos, de compostagem, eu acho que está muito fora do objetivo de uma agricultura sustentável, tá ok? E a compostagem, a construção da pilha de compostagem, o manejo é muito simples. Eu, de forma bem prática, o que eu recomendo quando a gente vai fazer no campo, tá certo? Eu recomendo uma pilha de mais ou menos 2,5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,20 m de altura, tá certo? Isso vai dar mais ou menos uns 6 metros cúbicos de volume, tá certo? Por que essas dimensões mínimas? Para poder reter umidade e calor. Se eu fizer uma pilha muito pequena, vai perder muita umidade e calor, vai tirar as condições ideais para crescimento do micro-organismo, o processo vai demorar mais, eu vou ter que molhar mais. Então eu geralmente faço isso, 2,5 no mínimo de comprimento, largura e altura. E se eu tiver muito material, eu simplesmente aumento o comprimento da pilha, né? Então eu mantenho a largura de 2 metros, a altura de 1,20 e vou aumentando a pilha à medida que eu tenho mais resíduo. Então isso é uma recomendação bem simples, né? E aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Primeiro uma camada de palha de mais ou menos ali uns 20, 30 centímetros, depois joga um pouco de esterco em cima daquele material, palha, esterco, palha e vai fazendo esse sanduíche até chegar mais ou menos no mínimo aqui a 1,20 m, tá certo? E geralmente eu faço isso, a produção de 3 carrinhos de resíduo vegetal e 1 de esterco, a gente vai fazendo isso. Então nessa base aqui ó, de 2,5 metros por 2 metros, o que eu faço? Eu coloco geralmente aqui 6 carrinhos de palha, bem cheio, e 2 de esterco. 6 de palha, 2 de esterco. 6 de palha, 2 de esterco. Até chegar no 1,20 m. Porque os 6 carrinhos vai cobrir toda essa base aqui. Tá certo? Então 6 para 2 cai na 3 para 1. Tá certo? Então é uma forma bem simples de fazer. Então dimensões mínimas, largura 2, altura 1,20 m, comprimento maior que 2 metros. Aqui a gente colocou 2,5 metros. E o revolvimento da pilha, a importância, né, do revolvimento da pilha é você homogeneizar o material, tá certo? Proporcionar uma aeração, dissipar o calor, né? A temperatura chega ali 40, 60 graus, então a gente dissipa o calor e a correção de umidade. Então, quando a gente quer um processo mais rápido, qual que é a recomendação que eu faço? Toda semana, a partir do momento que você montou a pilha nessa relação aqui de 3 para 1, 4 para 1, você no primeiro mês revira uma vez por semana e molha toda vez que você revirar. No segundo mês, você revira a cada 15 dias e lá para o terceiro mês, você está com o composto pronto. Então, isso é uma forma bem prática de você fazer um composto de forma mais rápida. E quanto mais triturado, melhor o material, né? Mais rápido o processo de compostagem. Tá certo? Essa relação que eu comentei aqui, ó, 3 para 1, muitas vezes é quando eu uso esterco de vaca, esterco de boi. E 4 para 1 quando eu uso muito esterco de cama de frango. Por quê? A cama de frango é mais rica em nitrogênio, então eu posso pôr mais material, mais palhada, mais carbono, né? Então 3 para 1 quando eu uso cama de frango. Essa é uma recomendação genérica, gente, mas que funciona muito bem, tá ok? Então aqui a gente tem vários, né, formação de pilha de composto. Isso aqui foi um projeto que eu coordenei de aproveitamento de resíduos da empresa, né, de sucos Tial, aqui na região. Então aqui a gente tem a cama de frango, aqui tem o resíduo de bagaço nesse caso aqui de abacaxi, e a gente vai fazendo um sanduíche, né? Uma camada de resíduo de abacaxi, cama de frango, abacaxi, cama de frango. Então, até chegar mais ou menos na altura de 1,20 m. Aqui é o processo que eu falei com vocês de planta de milho com cama de frango. Aqui já é na Universidade de Viçosa, o pessoal podando essas árvores aqui e fazendo o trituramento dos ramos, né? Para poder utilizar na compostagem. E aqui uma compostagem bem simples, né? O funcionário fazendo o revolvimento dessa compostagem aqui.
Então, a nível de propriedade é isso que a gente faz. É tudo manual mesmo, tá ok? A composição do composto orgânico, gente, ela varia um pouco, né? Mas geralmente, né, ela tem mais ou menos, a gente pode se dizer, né, que tem mais ou menos uns 2% mais ou menos de nitrogênio, tá certo? Um 0,8, 0,7 mais ou menos de fósforo e 1,5 mais ou menos de potássio. Então é uma relação muito boa, mas é lógico que isso vai variar em função da qualidade do material que a gente tem para utilizar, tá certo? A gente pode fazer compostagem só com resíduo vegetal, tá certo? No caso aqui a gente está usando aqui grama e glicídia, que é uma leguminosa, então não necessariamente precisa usar esterco animal. Você pode substituir o esterco animal o esterco animal pela uma biomassa de uma leguminosa, que é rica em nitrogênio também, tá certo? Então, assim, de forma geral, o composto ele tem mais ou menos uns 2% de nitrogênio, 0,8 mais ou menos de fósforo e 1,20 de potássio, mais ou menos, tá certo? Então, é isso, e o pH próximo de 7. Isso de um modo geral, do composto. Enriquecimento do composto orgânico. Será que vale a pena enriquecer o composto orgânico? É lógico que se você quiser um composto de melhor qualidade, o enriquecimento funciona. Mas eu não vejo muita necessidade, tá certo? Então aqui a gente fez um enriquecimento com vários produtos, agrosilício, cinza, bocache e a testemunha. O problema é quando a gente joga um enriquecimento, a gente aumenta muita matéria seca do composto. Então você diminui muitas vezes, inclusive, o nitrogênio, tá certo? Então, assim, eu não vejo muita necessidade. Mas dentro desses materiais aqui, agrosilício, cinza e bocache, o bocache foi o que teve os melhores resultados, né? Então, comparando a testemunha aqui, ó, o teor de nitrogênio ficou mais ou menos próximo, tá certo? O de fósforo aumentou, o de potássio aumentou. Então, e o de cálcio também e um pouquinho de magnésio. Então, no caso, o bocache foi. Muitas vezes a pessoa usa o bocache falando que para inocular micro-organismos, para o processo ser mais rápido. Mas no campo já tem uma quantidade enorme de micro-organismos, então não necessariamente precisa de usar o bocache. Quer usar, quer enriquecer um pouco mais? Funciona e é uma boa opção. Mas eu não me preocupo muito em enriquecer o composto. Eu trabalho muito usando adubação orgânica com composto junto com um pouco de adubo mineral. Nesse caso, o sistema não é orgânico, mas é uma agricultura sustentável. Quando é orgânico, a gente vai falar mais para frente quais os procedimentos que a gente tem que fazer e tudo mais. Mas tem a possibilidade de usar farinha de osso, enriquecer? Tem, mas eu não vejo com tanta necessidade nesse caso. Tá certo? O armazenamento do composto, depois que o composto ficou pronto, a gente tem que cobrir ele no campo, se não tiver nenhum ambiente para armazenar, ou armazenar debaixo de alguma coberta para proteger ele, principalmente, né, da contaminação de plantas daninhas. Então, vocês estão vendo aqui, ó, quando o composto está sendo feito, vocês estão vendo aqui que aqui está verde e onde foi feita a compostagem está escuro. Por quê? A temperatura aumentou e matou todas as plantas daninhas que estavam no fundo aqui. Mas a partir do momento que esse composto ele fica curado, ele não esquenta mais. E aí, se a gente deixar ele no campo, ele vai infestar de plantas daninhas, tá certo? Então não é o objetivo. Então ficou pronto, a gente ensaca, coloca dentro de galpões ou coloca dentro de uma coberta qualquer, tá certo? Ou cobre com a lona, tá certo? Então, durante o processo de compostagem, não pode cobrir o composto, a pilha tem que ficar aberta. Depois de pronto, a gente guarda ou cobre o composto até ser utilizado, tá certo? Aqui, quando a gente vai usar no campo, a gente utiliza o composto bruto mesmo, a gente não coa, não faz nada. Mas quando a gente vai fazer produção de muda em sacola plástica, em vaso, aí a gente coa, né, o composto orgânico, né, para ficar um material mais fácil de preencher os vasos. E esse material mais grosseiro aqui, ó, a gente utiliza na lavoura, no campo, tá certo? Então é outra forma da gente aproveitar. Aqui a gente está coando, né, um composto, né, bruto, né? Então é dessa forma que a gente usa no campo e o que foi coado aqui é mais para a gente poder usar em experimento de vaso, em ambiente protegido, né? Fazer um substrato, né? E aqui esse material mais grosseiro vai para o campo diretamente, tá certo?
A utilização do composto, né? Uma parte interessante do composto é poder você utilizar, né, uma quantidade maior de composto por planta e você fazer uma adubação mais pesada e isso não induzir um crescimento muito vegetativo da planta, porque o composto libera rápido. Então isso aqui é uma planta uma parreira de uva, que a gente fez vários tratos culturais nela, a gente coloca aqui mais ou menos uns 30, 40 litros de composto por planta e não tem problema algum, tá certo? E se a gente colocar um pouco de fósforo, que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, uma fonte de fósforo e mais ou menos uns 20, 30 litros de composto por planta, muitas vezes a gente não precisa de fazer nenhuma adubação complementar. O composto ele permanece ali durante uns 6 meses liberando nutrientes para a planta sem necessidade de fazer coberturas. Se eu fizer isso, jogar 20, 30, 40 litros de cama de frango numa planta dessa, ela vai vegetar demais da conta, não vai produzir quase nada. Por quê? Vai liberar principalmente o nitrogênio, muita planta vai viçar muito e não vai produzir. Então essa é a grande diferença entre um composto orgânico e um esterco animal que não foi compostado, tá certo? Então aqui a gente está mostrando, o material sendo levado para o campo, né, para fazer as adubações a nível de campo. E a característica do composto pronto, né? Então aqui é um material, né, bem escuro, né, aqui no campo, né? E aqui depois que a gente coou e umedeceu um pouco ele, né? Então um material que é moldável na mão, você pega um pouco de composto, aperta, ele faz um bolinho, né, molda na mão. Não consegue identificar os materiais que deram origem inicial, então palha de milho com cama de frango. Quando o composto está pronto, você não consegue identificar mais a palha de milho, tá certo? Material escuro, graxoso e moldável aqui, tá certo? Não esquenta e retém umidade, então isso é muito importante para a planta, né? Liberação lenta dos nutrientes, bom condicionador de solo, estrutura bem o solo fica mais drenado, mais poroso, né? Isso facilita o crescimento da planta, livre de patógenos e ervas daninhas, então a temperatura ali de 40, 60 graus elimina muitas ervas daninhas, muitos patógenos, né? Cheiro de terra úmida, não tem cheiro nenhum, tá certo? De esterco animal, é cheiro de terra úmida. Tem mais ou menos 50% de umidade quando ele acaba de ficar pronto e uma densidade mais ou menos de meio quilo por litro. Isso é a média de todos os compostos. Então essas são as características de um composto pronto, né? Aqui. Então, por que usar composto orgânico e não esterco sem compostar? Então, porque é um material estabilizado, liberação gradual de nutrientes e fertilizante livre de patógenos. Isso aqui, o porquê usar composto e não esterco animal muitas vezes, é o que a gente comentou inicialmente com vocês. Então, a liberação excessiva de chorume, que pode ter problemas ambientais sérios. Isso aqui é um experimento em casa de vegetação. E esses vasos aqui é uma mistura de composto orgânico com solo. Quando a gente faz a irrigação desses vasos, você observa que a água sai limpinha, tá certo? Então não ocorre liberação de chorumes, não há perda de nutrientes. E esse aqui são vasos com uma mistura de terra e uma mistura de terra com cama de frango. Então quando a gente faz a irrigação, ocorre esse chorume preto aqui, ó. Isso aqui são todos nutrientes, né? Que está saindo ali da planta, está perdendo. Então isso pode causar um problema na planta e pode causar um problema ambiental sério também, tá certo? Então, voltando aqui, quando você, nesse caso desse experimento aqui, a gente vai ver uma próxima oportunidade, nesse experimento, as plantas aqui, as hortaliças, né, que foi alface, né, e se não me engano, alface e tem uma outra, almeirão. A gente plantou nesses vasos, quando a gente fez a mistura de composto e terra, eles cresceram e desenvolveram normalmente. Quando eles foram plantados aqui, eles não cresceram e desenvolveram. Por quê? O substrato, né, a solução da mistura fica muito salina e a muda não consegue desenvolver. Quando a gente vai irrigando, vai drenando, vai perdendo, né, aí chega um certo momento que ela acaba começando a desenvolver. Mas em ambiente protegido, gente, tem que usar, se for para substrato para planta lá,
em ambiente protegido, tem que ser realmente o composto orgânico e não esterco fresco animal. No campo, você pode usar o esterco fresco, mas de forma parcelada, tomar um certo cuidado, tá certo? Caso você queira comercializar, produzir composto para comercializar, a gente tem uma legislação própria no Brasil, né? E tem uns parâmetros mínimos, né? Então, pH no mínimo 6, umidade no máximo 40%, matéria orgânica no mínimo 40%, nitrogênio no mínimo 1% e a relação carbono-nitrogênio no máximo 18:1. Esses padrões aqui, gente, quando a gente faz a compostagem, como eu comentei com vocês, a gente alcança tranquilamente. Agora, quando a gente começa a enriquecer muito o composto, começa a colocar muita matéria, vamos supor, adubo, mineral, pós de rocha, aí você, o que acontece? A matéria orgânica, ela pode ser que não alcance isso. Então, por isso que eu falo, eu não sou muito preocupado com o enriquecimento de composto. Fazendo a compostagem só com estercos animais e biomassa, tranquilamente você consegue atingir esses parâmetros aqui, ok? Então seria essas, né, a informação de hoje e novamente aqui, ó, lembrar, né, a compostagem permite o aproveitamento de todo o resíduo orgânico da propriedade e é uma prática altamente sustentável, tá certo? Então muitas pessoas vão falar para você que o composto dá muito trabalho e tudo mais. Sim, se você quiser um processo rápido, você tem que revirar com mais frequência, molhar com mais frequência, mas se você não tiver esse tempo e tiver na sua propriedade, junta esses resíduos, coloca a mistura, né, de todo resíduo, algum esterco animal, algum resto de comida, molha ali uma vez por semana, mistura uma vez por semana. No final, depois de 3, 4, 5 meses, você vai ter um adubo orgânico de excelente qualidade, sem muito trabalho, tá certo? Então a gente tem que fazer esses improvisos a nível de propriedade para a gente realmente ter uma agricultura, né, mais tranquila, mais sustentável e tudo mais. E a compostagem, na minha visão, é uma prática indispensável, né? E na minha visão, o composto orgânico é um dos melhores adubos para as plantas de um modo geral, ok? Obrigado.